Gente, hoje eu estava conversando com uma amiga e lembrando da minha infância e adolescência. Se você aí nasceu entre o finalzinho da década de 70 e início da de 80, vai se identificar muito com esse vídeo. Eu sou Jeane Rezende, empreendedora, e hoje esse vídeo é pra gente relembrar mesmo aquela infância tão gostosa. Eu tive o prazer de viver em uma cidadezinha do interior e naquela época a gente brincava na rua, comia fruta direto do pé sem lavar, tomava água direto da mangueira, ia no chiqueiro para pegar aquele bichinho de pé e lembrar daquela coceirinha. A gente ficava esperando um ano inteiro para o período de chuva. Porque a gente amava brincar naquelas enxurradas. Voltava para casa toda enlameada, corria direto pro banho para a mãe não dar aquela bronca na gente. Ai, nessa época, os pais não precisavam falar duas vezes com a gente, bastava, ó, dar aquela olhada. E ainda tinha aquelas mães como a minha que faziam a contagem de 1 a 10 e ai do filho que não obedecesse. Dale, ma, dale, dale, dale. Antes de chegar no 3, a gente já tinha feito tudo o que era pedido. A gente respeitava demais os mais velhos e não entrávamos na conversa de adulto nem pensar. Se isso acontecesse, ai, 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 ai. Na nossa época, esse tal de bullying nem existia. Todo mundo era apelidado. Eu era Olivia Palito. Eu tinha a amiga que era a baleia, o amigo quatro olhos, o amigo Popeye, o nerd. Eu tinha vários amigos e todos eram apelidados. E quando a gente não gostava do apelido, aí que pegava mesmo. Mas a gente resolvia isso lá na escola e não era brigando não. Se alguém colocasse um apelido ruim na gente, não tinha problema. A gente ia e colocava outro apelido pior ainda na pessoa. E por falar nisso, acabei de lembrar de um apelido cômico que eu tinha. Tan, T-A-N. Uma amiga minha, a Miriam, que me deu esse apelido. E sabe o que significa? Olha pra testa. Testa de amolar machado. Mas também, né, gente, com a testa deste tamanhozinho. E a gente ria, era muito disso tudo. Durante a semana, a gente acordava cedo e ligava a TV para assistir desenhos. Na época era a TVS. Você sabe o que é TVS? O SBT. Não existia TV a cabo. Tínhamos 4 canais e olhe lá. Isso quando não acontecia, como lá na minha casa e de muitos amigos, que para pegar os canais 2, pelo menos, Globo e TVS, a gente tinha que colocar o famoso bombril na antena e ficar lá de um lado para o outro para buscar o sinal. Aposto que você também já fez isso. Ríamos com os trapalhões e assistíamos o Chacrinha. As meninas colecionavam papel de carta e os meninos figurinha de futebol. A gente brincava junto, não tinha essa de brincadeira de menina, brincadeira de menino. A gente brincava, era todo mundo na rua mesmo. Jogávamos queimada, bete, ping-pong, porta-bandeira, esconde-esconde. Ah, bons tempos aqueles que não voltam mais. Na nossa época, existia o bloco de carnaval. Eu até cheguei a fundar um bloco na minha cidade que chamava Tentação. Era maravilhoso. Brincávamos na rua até tarde, pulávamos no baile de carnaval. A gente construía os nossos próprios carrinhos de rolimã. Lembra? Para descer aquela ladeira abaixo? Jogávamos bola descalços na rua e quase sempre chegávamos em casa com os dedos dos pés machucados. Ah, gente, isso era muito normal. O máximo que acontecia era passarmos o metiolate, lembra disso? Aquele que ardia. Hoje metiolate nem tem graça, nem precisa assoprar. A gente tomava que suco. Você lembra disso, né? Meu Deus, era um saquinho para 2 litros de água. O trem era doce e pintava a nossa língua. Mas a gente amava tudo aquilo. Eu até acho
que a gente se perdeu na evolução. Em algum momento desses, as pessoas começaram a olhar mais para si e não se importar mais tanto com o próximo. Não sei nem quando isso aconteceu, mas acho que cabe a gente manter nossos valores, voltar um pouco no tempo e quebrar as barreiras que nós criamos. Eu sempre tive claro em minha vida o propósito de vencer e sempre baseei meus passos nos valores e nas verdades que eu acredito. Claro que sempre procurando quebrar essas crenças limitantes que me impediam de crescer. Gente, eu não estou aqui falando que as mudanças não devem acontecer. Nada disso. Acho sim que devem acontecer. Porém, a gente não pode esquecer da nossa história. Mas enfim, hoje me deu vontade foi de falar desse tempo saudoso, de quando a gente era criança. Eu hoje sei que ainda existe uma criança aqui dentro que gosta muito de se divertir. Sempre que me reúno com os meus amigos, jogo queimada, por exemplo. E acabei de lembrar da penúltima vez que eu fui na minha cidade. Eu estou falando de mais ou menos 2 anos atrás. Eu, minha sobrinha e meu primo saímos correndo de madrugada, pensa nisso, apertando a campainha das casas. Gente, foi hilário. Tocar a campainha e sair correndo, molecada. Mano, é que eu tô com medo, tira daí sua mão. No outro dia, todo mundo saiu perguntando quem eram aqueles loucos que estavam apertando a campainha. E a gente só ria. Gente, também desligamos padrões, igualzinho fazíamos na infância. Ai, é tão bom relembrar e reviver os bons tempos. Hoje, se eu chamar os meus filhos para fazerem isso comigo, eles vão dizer: mamãe, você está ficando louca? Mas eu tenho muita saudade daquele tempo em que a nossa única preocupação era voltar para casa antes que os nossos pais dessem um grito para chamar a gente para entrar. Não. Na frente dos nossos amigos. A nossa única preocupação era chegar em casa para dormir e acordar no dia seguinte para ir à escola e começar tudo de novo. Não tínhamos videogames e toda essa tecnologia de hoje, mas tínhamos valores acima de tudo. Volto a dizer, as mudanças são necessárias. A tecnologia veio para ajudar muito. Eu sempre falo isso. A gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que ter muita atitude. Mas a gente não pode jamais esquecer dos nossos valores. Me diz aí, bateu aquela nostalgia? Me conte aqui nos comentários o que você fazia quando era criança e o que tem vontade de sair fazendo de novo. Se junte à gangue dos loucos como eu, aperte as campainhas, desligue os padrões, brinque na rua, volte a ser criança. Desperte com vontade aquela criança que tem dentro de você e seja um trevo raro. Tchau, tchau!